A gente vai ainda falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí é sobre a questão da saúde do ex-presidente, que disse que teve um surto. E por causa do surto, com a junção desses dois novos remédios que ele tem utilizado, que são remédios psiquiátricos, pregabalina e sertralina, ele fez o que ele fez. Foi por causa desse surto que ele derreteu a tornozeleira eletrônica. Para conversar comigo sobre essa questão toda, eu vou conversar agora com o psiquiatra e psicoterapeuta Nélio Tombini, que vai nos explicar um pouquinho sobre essa questão do surto. Doutor, muito bom dia, obrigada pela entrevista. A gente já vai te liberar, eu sei que o senhor tem uma agenda longa aí de atendimentos, mas é que é uma questão muito importante da gente entender. Essa junção de remédios pode causar um surto, como o ex-presidente Jair Bolsonaro se defendeu? E em quanto tempo esses medicamentos começam a fazer efeito e realmente podem ter aí como efeito colateral um surto? Bom dia. Bom dia, Natália. Primeira coisa, deixa eu fazer uma introdução para a nossa audiência. Por que eu aceitei esse convite para falar sobre um tema espinhoso e sou uma pessoa muito importante? Eu aceitei basicamente porque eu percebo, e claramente na situação do Bolsonaro, a falta de um psiquiatra nessa situação para poder ajudar, no caso, o Bolsonaro, para poder, inclusive, ajudar mais pessoas quando elas têm comprometimento mental. Olha que interessante. Quem medicou o Bolsonaro foi uma endocrinologista. Já começa por aí. Olha como a população olha com preconceito e com descaso para a psiquiatria. Então, isso eu queria colocar isso para a nossa audiência, entenderem que quem precisava estar acompanhando o Bolsonaro e para receitar essas duas medicações, que basicamente são medicações ligadas à psiquiatria. A pregabalina é um remédio que se usa para ansiedade, para tirar dor, e a sertralina é o antidepressivo. O que eu quero ressaltar, eu não estou aqui falando do ponto de vista político nada, mas como um psiquiatra que tem uma boa experiência em atender pessoas e conhecer a mente das pessoas. O que é um surto? As pessoas têm que entender o leigo. O que é um surto? A gente fala, ele surtou. O surto é uma crise, né? É uma crise quando a pessoa sai da casinha, sai do ar. Se a pessoa escuta vozes, ela está surtando. Se ela enxerga coisas diferentes, ela está surtando. Se ela sai na rua e acha que as pessoas todas estão olhando para ela, ela está surtando. Então, surtar é um adoecimento da mente. Pode ser uma doença prolongada, Natália, em decorrência de uma doença mental. O transtorno bipolar, ele pode deixar a pessoa fora da casinha. Um transtorno paranoico, que a gente chama, deixa a pessoa fora da casinha. Uma esquizofrenia deixa fora da casinha. Remédios também podem causar isso quando associados com outras medicações. Se a pessoa bebe, ela pode fazer um surto e matar alguém, e depois nem se lembrar. No trânsito, quantos de nós no trânsito já brigamos, queremos bater? Isso é um mini surto. Então, sim, o Bolsonaro tem passado, Natália, por uma situação de muito estresse, evidentemente muito estresse, em decorrência do que está acontecendo com a vida dele. Ele disse uma coisa, eu vi isso na reportagem, Natália, eu quero que a audiência preste atenção, que ele queria romper essa caixinha do lacre porque ele achou que tinha um microfone. Olha que interessante isso. Isso pode ser já uma coisa delirante, ele está achando que está sendo perseguido. Isso eu ouvi na mídia. Isso é um indicativo de que alguém está surtado. Então tem indicativo, sim. Essa tentativa, vamos chamar de abrir aí a tornozeleira eletrônica, foi muito infantil, muito pueril à distância. Também indica que alguém não está com o seu juízo crítico bem adequado. Então é importante, eu como psiquiatra, e só estou aqui nesse papel, alertar a audiência, sim, que as pessoas fazem muitos surtos. Às vezes são surtos duradouros, permanentes, às vezes são surtos breves. Eu ia te perguntar então, justamente isso, doutor. O tamanho dos surtos a pessoa estando em surto, os surtos são pequenos, médios, longos e de tempo mesmo, para a gente entender, de horas, de repente dias. Acho que o surto dele, se foi medicamentoso, como tem essa suspeita, porque ele tomou 2 remédios psiquiátricos que não foram receitados por psiquiatras, só para vocês entenderem a importância que eu estou dizendo. Imagina se eu começasse a receitar, Natália, remédio de neurologista, remédio para emagrecer, remédio para ginecologista, mas na psiquiatria
os colegas se metem e não entendem muito. O surto, se foi medicamentoso, na medida que tu tira o remédio, ele deve passar em 2, 3 dias. Então, isso também é importante. E parece que isso já foi feito. Assim. Ele também não vinha dormindo. Evidente, quem está vivendo essa intensidade de ansiedade, de estresse, não dorme, Natália. Eu, às vezes, diante de pequenos estresses da minha vida, eu perco o sono. E tu também deve perder o sono. Quantas pessoas que estão nos ouvindo sabem o que eu estou dizendo. Então, talvez o que o presidente, o ex-presidente precisaria ter era um bom acompanhamento psiquiátrico para diminuir a ansiedade dele. Eventualmente ele está com essas coisas que a gente chamaria persecutórias, paranoides, achando que estava sendo gravado ali na tornozeleira eletrônica. São sinais evidentes de que alguém perdeu o juízo crítico. E quando a pessoa perde o juízo crítico, nós chamamos na psiquiatria que ela fez um surto psicótico, um surto de loucura. E às vezes o surto é curto. E num surto desses as pessoas fazem bobagem, matam alguém, brigam no trânsito e depois ficam muito chateados. Então, que bom que vocês me chamaram. Eu achei que era importante eu estar aqui com vocês para explicar isto. Ou seja, a saúde mental, Natália, ela é muito desprezada. Nós só olhamos para a saúde mental quando ela falta. Natália, eu tenho vários vídeos nas redes falando sobre saúde mental, não sobre doença. Eu escrevi um artigo, não faz muito, chamado Analfabetismo Emocional. Mostrar como as pessoas têm pouca intimidade com a sua vida emocional. Eu escrevi 2 livros, vou me autorizar, falando sobre isso. Um chama-se A Arte de Ser Infeliz. Natália, A Arte de Ser Infeliz, mostrando como as pessoas se atrapalham sem se dar conta. E o outro, Não Deixe a Vida Te Maltratar, no sentido de não deixarmos que as coisas que fogem do nosso controle impreguem do nosso imaginário e nós ficamos sofrendo. Então, assim, precisamos falar mais de saúde mental. E foi por isso que eu achei interessante, né, a preocupação de vocês e terem me chamado. Doutor. Não estou aqui falando, viu? Gostei do convite e me coloquei à disposição para falar sobre isso. É bem provável, pelas condutas dele, que ele se atrapalhou do ponto de vista psicológico e sim deve ter feito um surto. Doutor, e esse era um discurso, desculpa te cortar, mas esse é um discurso que o ex-presidente Jair Bolsonaro há anos ele utiliza mesmo, de achar que está sendo perseguido. Essa já é uma questão que, para além de um surto ou não, já é uma questão bastante presente na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria só perguntar, eu sei que a gente precisa te liberar, mas só perguntar sobre essa junção desses remédios. Logo quando a gente teve conhecimento desses remédios que ele falou que estava utilizando há 4 dias apenas, ele não tinha apresentado nenhum surto antes, ele apresentou a partir da noite de sexta para sábado. São remédios que muita gente utiliza, são remédios que estão aí já sendo utilizados, que são a pregabalina e a sertralina. Mas eu queria saber do senhor se em 4 dias é possível que esses remédios tragam um surto ou alimentem um surto que já poderia estar existindo, e se é uma combinação perigosa ou se não. Queria que o senhor falasse mais sobre exatamente essa junção desses remédios que ele está utilizando, ou que ele estava. Primeira coisa para a audiência, sigam tomando sertralina e pregabalina que não tem problema, tá? São remédios legais, não viciam, então sigam, não parem, pelo amor de Deus. O que aconteceu, provavelmente, com o Bolsonaro, tu levantaste muito bem, que ele tinha uma ideia que estava sendo perseguido há muito tempo. É a personalidade da pessoa. Cada um de nós, Natália, nasce com um tipo de personalidade que vai se desenvolvendo em decorrência das relações familiares e até da genética. Então, assim, nós temos que levar em consideração que ele é um homem que quase morreu, uma facada, que vem metido com a justiça há muito tempo, que estava preso em casa. Então, o grau de ansiedade dele é muito elevado. Então, qualquer empurrãozinho faz com que ele tenha um surto. Essas medicações podem ter sido o empurrãozinho que funcionou para ele, mas não vai funcionar para a maioria das pessoas que não tem, talvez, essa inclinação de serem mais desconfiadas. Então, isso é uma característica, segundo tu levantasse, talvez da personalidade. Eu não conheço o Bolsonaro para poder fazer um juízo crítico. Mas cada um de nós, Natália, tem característica de personalidade. A pessoa pode ser obsessiva, quer tudo no lugar, arrumadinho, não pode mexer. A pessoa pode ser mais abatida, um pouco depressiva. A pessoa pode ser mais eufórica. A pessoa pode ser mais explosiva. A pessoa pode ser mais desconfiada. São características da personalidade de cada um de nós. Pode ser mais narcisista. Todos nós carregamos esses traços
de personalidade na nossa cabeça. Se esses traços de personalidade ficam muito fortes, Natália, nós começamos a sofrer e fazer sofrer quem está perto de nós. Agora, no caso do presidente, tem um fator assim que é importantíssimo que a audiência me entenda. Ele vem vivendo um estresse muito intenso e há muito tempo. Isso só é suficiente, às vezes, para tirar a pessoa, né, do seu juízo crítico normal. Só estresse excessivo. Ele tem sequelas da doença física, da cirurgia, então, assim, ele é um homem que está vivendo sob intenso estresse e quando é preso, se isola, tudo isso piora. E a mente humana, ela acaba trazendo problemas.